Depois de muitas reencarnações, Xu Xiaven descobriu que podia ser o melhor em tudo que fizesse, mas mesmo assim iria de base. Então nessa nova vida o jovem tem o desejo de viver até os 80 anos sem fazer absolutamente nada. A história começa com o nosso personagem principal Xu Xiaven. Ele completou 24 anos e vive bem. Depois de sair da antiga casa ele se deparou com um locador que imediatamente avisou o rapaz que era hora de pagar o aluguel. O prazo para pagamento era antes do fim de semana. Xiaven respondeu secamente para a locadora que tudo estaria pronto para o fim de semana. O protagonista, depois de terminar os estudos, passou a morar em casa, mas seus o expulsaram de casa assim que ele ficou adulto. E como Xiaven não tem ensino superior, ele não conseguiu nenhum trabalho em empresa formal. Enquanto isso, a proprietária do apartamento estava indignada com seu companheiro, e Xiaven estava colocando seu capacete de motocicleta quando recebeu uma notificação de um novo pedido. O cara foi fazer o seu mesmo trabalho de sempre. De repente um super-herói passou correndo pelo cara, ameaçando o ladrão, dizendo que caso ele não largasse a arma sua paciência acabaria e ele ficaria muito bravo. O ladrão riu do herói dizendo que ele só poderia queimar, mas não conseguiria alcançá-lo. O super-herói fala que essa perseguição era muito simples para ele. Em seguida preparou uma bola de fogo mágica em sua mão e imediatamente direcionou para o ladrão. O homem gritava de dor dizendo que essa bola de fogo estava incrivelmente quente. O herói estava muito feliz porque ele receberá uma recompensa da polícia. Algumas pessoas que passavam pelas proximidades observavam o homem em chamas e discutiam que se não fossem os heróis desta cidade, seria apenas assustador sair na rua. No entanto, um outro morador respondeu que após o aparecimento da sede dos super-heróis, muitos outros criminosos apareceram na cidade. De repente uma explosão soou nas proximidades de um prédio alto e um dos heróis voou em um cabo segurando uma garota loira em seus braços. Ele desceu no chão e disse à menina que ela estava segura. A menina agradeceu ao herói e ele pediu para a garota deixar 5 estrelas na avaliação. O protagonista simplesmente não reagiu aos acontecimentos. Ele já estava acostumado com esse mundo de superpoderes. Inclusive Xiaven começa a lembrar do seu cultivo da imortalidade em sua vida anterior. O jovem questiona se isso deveria ser considerado uma espécie de superpoder ou não. Depois de um tempo, Xiaven foi até a lanchonete que trabalhava. O homem perguntou se ele tinha dinheiro suficiente para viver, pois tinha 10 pedidos por dia. O vendedor explicou que quando você entrega pedidos os clientes sempre fazem comentários positivos. Então se o prota começar a entregar mais pedidos, ele vai se tornar o número 1 entre os entregadores. O protagonista ficou um pouco atordoado ao ouvir que poderia se tornar o primeiro entre os entregadores. Então ele pegou o pedido e decolou da lanchonete. O vendedor achou que tinha dito algo errado, já que havia causado uma reação tão estranha de Xiaven. Enquanto isso o protagonista começou a pensar que em cada um de seus renascimentos ele não viveu mais do que 25 anos, então ele tem pouca memória de sua reencarnação. Mas aparentemente tudo o que ele fez em cada uma de suas vidas foi tentar se tornar o melhor de todos, mas sempre suas vidas terminou de uma forma muito estranha. Uma delas o protagonista se foi esmagado por uma panela que caiu sobre ele, em outra um raio o atingiu. Ele chegou a ser envenenado com água. Houve até um caso em que o banheiro explodiu enquanto Xiaven estava sentado. O jovem estava visivelmente cansado de todos esses fins. Em uma vida ele era um cultivador poderoso e tinha certeza de que nunca mais iria de base. Mas ficou surpreso que mesmo tendo sobrevivido a duelos com 174 pessoas, ele acabou indo de base sufocado. Agora em sua vida atual, o protagonista não tenta desperdiçar suas forças e segue o plano que quer viver até os 80 anos. O rapaz seguia seu caminho para cumprir ordens quando de repente ouviu sons de um assalto. Alguém estava tentando tirar dinheiro de um cidadão comum. A menina correu atrás do ladrão e pulou tão alto que quase pulou sobre Xiaven, mas a garota calculou mal e colidiu os quadris no jovem. O cara, depois de cair no chão, ficou brevemente perdido no tempo e no espaço, mas a garota imediatamente começou a chorar e pediu a Xiaven para ajudá-la a pegar o ladrão, mas o jovem disse à menina que se ela tinha medo então deve chamar a polícia ou recorrer a super-heróis. A garota não gostou da resposta e começou a usar seu charme dizendo em seguida que tinha muito medo do bandido. Os pensamentos do protagonista estavam confusos em sua cabeça, e ele percebeu que se não se apressasse perderia o pedido e teria problemas para pagar o aluguel do seu quarto. Além disso ele perderia 1/20 do saldo.
Isso significa que ele teria que realizar mais uma encomenda no dia seguinte. Ainda bem que ele é atencioso e reservou o dinheiro com antecedência. O cara chegou a pensar que talvez não pudesse fazer nada porque muito em breve vai fazer 25 anos e não quer ir de base de novo. A menina observou o entregador do lado e ficou perplexa por ele estar sentado comparando seu dinheiro com a tempo. Xiaven se virou e pediu à moça que lhe desse 1 minuto de silêncio para que ele pudesse contar tudo. A garota pensou que o jovem também tinha superpoderes como super-heróis e sabia ler mentes. Mas ele respondeu que ela era muito previsível e perguntou à menina se ela poderia descer da moto porque ele tinha pressa. De repente um homem saiu do beco e imediatamente começou a insultar a garota por tentar escapar. O nome dele era Lin Kui e ele é um bandido profissional contratado pelo cassino. O bandido pediu à garota para pagar suas dívidas o mais rápido possível. E logo notou que ela estava ao lado de um entregador. Lin riu dizendo que ela havia encontrado um assistente tão insignificante que não seria capaz de ajudá-la a pagar suas dívidas porque Xiaven era tão pobre quanto ela. O protagonista percebeu que se fosse rápido ainda daria tempo de fazer a entrega do pedido. Caso contrário, ele já pensava que este era o fim de seu sucesso por hoje. A menina ficou indignada porque o prota estava se afastando e ela não queria que ele a deixasse aqui sozinha. Ela perguntou se o jovem realmente não se importava com ela. O protagonista apenas respondeu que realmente precisava ir e aconselhou a garota que se ela não tivesse dinheiro então não deveria apostar. O bandido queria que o jovem deixasse o local o mais rápido possível e pediu que ele cuidasse de seus próprios negócios sem interferir com os outros. A garota atrás ficou furiosa, mas Xiaven francamente não se importou. Ele só estava preocupado com seu sucesso em sua vida. Lin pensou que o prota estava olhando para ele zombando e puxou o cara pelo pescoço da camiseta. Mas Xiaven não pensou em olhar para o bandido dessa forma. Nesse momento Lin já tinha puxado o cara para cima e ameaçado o jovem para não falar com ele em tom tão arrogante. O bandido disse que ele era o líder das favelas locais e ninguém ousava olhá-lo dessa maneira. O protagonista só ficou triste por estar em uma situação muito difícil de resolver, mas de repente ele desapareceu e Lin não entendeu nada do que tinha acontecido. Nesse momento o protagonista já estava atrás do bandido correndo em grande velocidade e com confiança atingiu o bandido na mandíbula com o pé, o que fez o homem voar vários metros à distância. Lin usou um escudo de gelo, mas o poder de Xiaven era diferente e muito poderoso. Esse poder poderia absorver qualquer coisa e em um instante o cara explodiu o escudo de gelo dos bandidos, o jogando na parede do prédio. Foi tão forte que o muro desabou. De repente o protagonista caiu em si que precisava entregar o pedido. A garota assistiu à breve luta do lado e ficou espantada que o jovem derrotou um homem de 4º nível em apenas um golpe. Mas o garoto obviamente só estava preocupado com o pedido, então ele rapidamente pegou a motocicleta. A garota pegou seu telefone e ligou o testador para entender quem era Xiaven. Depois de um tempo o rapaz já chegou até a casa do cliente, mas por algum motivo ninguém atendeu o telefone. Então ele enviou uma mensagem para o número do cliente dizendo que como ninguém atendeu o telefone o pedido foi deixado na maçaneta da porta. O protagonista estava feliz por ter entregue a encomenda e já estava se afastando da porta. Enquanto isso, a garota gritava para a polícia para levar Lin embora o mais rápido possível e estava mentalmente feliz que agora ela poderia esperar mais alguns dias para pagar a dívida. De repente uma notificação chegou até ela onde dizia que seu pedido foi deixado na maçaneta da porta. O protagonista acordou no dia seguinte com o velho batendo em sua porta. Ele relatou que decidiu aumentar o aluguel. E agora o aluguel por mês era de 500 yuans. Além disso, neste final de semana o jovem teve que pagar 3 meses de aluguel com antecedência. Essas notícias inesperadas do locador pegaram o protagonista de surpresa e atrapalhou todos os seus planos. Então ele começa a raciocinar quantos pedidos vai ter que entregar para bater esse valor e pagar o aluguel. Xiaven recebe cerca de 5 yuans por pedido entregue. Tirando a gasolina que ele pega, o jovem tem que fazer no mínimo 120 pedidos entregues. No entanto, neste mês o cara precisa pagar por 3 meses de uma só vez, que daria 1.500 yuans. Mas ele só tem 3 dias restantes para ganhar seu aluguel. Acontece que o protagonista tem que completar 360 pedidos em 3 dias, e ele ficou furioso percebendo que era muito mais fácil cavar sua própria cova. O locador entendeu as dificuldades de seu inquilino e ofereceu um quarto duplo para ele alugar.
O velho diz que não tem motivo para um solteiro ficar sozinho num apartamento com 3 quartos e uma sala. Chiavin deixou um anúncio no fórum sobre alugar um quarto e ficou surpreso que outra pessoa estava usando. Seria possível encontrar clientes para pedidos neste formulário, mas o cara imediatamente verificou que não poderia se dar ao luxo de se hospedar com qualquer pessoa porque senão ele poderia virar uma estatística. De qualquer forma ele deixou seu contato e a pessoa disse que ele poderia ver o lugar meio-dia. O protagonista percebeu que ele está deixando as coisas muito fáceis e tem medo de que logo vá de base novamente. Alguém havia respondido ao seu anúncio sobre alugar um quarto. Chiavin precisava alugar o quarto o mais rápido possível, mas já eram 10 da tarde, o que significava que era hora dele ir trabalhar. Estava tudo acontecendo como de costume. Heróis inundaram as cidades. Explosões foram ouvidas em todos os lugares. Essa maldita habilidade mental do jovem o assustou muito, porque quanto mais tempo ele viveu, mais oportunidades ele tinha para se tornar número 1 em qualquer coisa. Ele quase esqueceu que em uma das suas vidas anteriores ele já foi um artista obscuro. Um dia seu amigo ficou doente e ele o ajudou a desenhar algo. Então o número de visualizações em um dia foi tão grande que o tablet do prota disparou e ele foi eletrocutado. Era perigoso pensar nisso, mas ele ficou feliz por ter apagado essa memória. Nunca se sabe as consequências que isso pode acarretar. Chiavin só tem dinheiro suficiente para comida e aluguel agora, mas desde que ele controle tudo e trabalhe como entregador, ele pode ficar seguro. Por fim o cara entregou outro pedido e pôde viver mais um dia. Chiavin foi até a sua casa e olhou a hora já imaginando que o novo possível inquilino deveria chegar muito em breve. O protagonista entendeu que se alugasse 2 quartos ele teria mais 300 yuans por mês para gastar. Então o jovem pensou que seria possível alugar um terceiro quarto também. Enquanto estava subindo as escadas ele notou uma menina de cabelos rosa que aparentemente veio alugar o quarto. Era a mesma garota que tentou fazer o prota salvá-la dos ladrões. Ele imediatamente perguntou se ela havia entrado em contato com ele pela manhã sobre alugar um quarto e a menina respondeu afirmativamente. O rapaz a levou até o quarto e ela disse que não sabia o que aconteceu naquele dia, mas seu medidor disparou no jovem. O protagonista rapidamente respondeu que isso não era problema dele. Em seguida a garota lembrou que naquele dia foi perseguida por causa de dívidas, então ela não tem casa para ficar porque o bandido já sabe onde ela mora. O protagonista respondeu friamente à garota que se ela estava pedindo dinheiro emprestado então precisava ser capaz de pagar. A moça começou a entrar na casa do protagonista dizendo que ele não seria capaz de deixá-la morar na rua. A garota entrou sorrateiramente no quarto de Chiavin e ele nem teve tempo de puxá-la de volta. O cara começou a gritar para a menina pegar suas coisas e sair. Ele até ameaçou chamar a polícia. A menina riu porque a polícia geralmente não se importa com conflitos domésticos. Ela se aproxima do jovem e diz que agora ele não estava permitindo que ela lesse seus pensamentos. Isso significa que o poder dele é maior que o dela. Então ela pergunta ao protagonista se ele acha que a associação deixaria que uma pessoa não registrada com habilidades de 6º nível vivesse tranquilamente. Em seguida ela fala que alguém tão pobre morava em um apartamento só poderia ter um grande segredo guardado. Chiavin imediatamente respondeu que se ele a destruísse então ninguém saberia sobre seu segredo. A menina ignorou isso e começou a se despir dizendo que queria morar neste quarto porque as janelas davam para o lado ensolarado e ela realmente gosta de acordar de manhã com os raios do sol, mas a garota ficou espantada ao ver as condições do quarto. Ela fala que nem o papel de parede era cola então nem tem como reaproveitar. Além disso ela precisava comprar móveis novos e queria pintar todas as paredes de rosa. O protagonista repetiu rudemente para a garota se ela entendia o que ele havia dito alguns instantes atrás. A garota continuou a se despir e rir do cara dizendo que ele não seria capaz de machucá-la. Chiavin ficou constrangido e começou a gritar que não dá para tirar a roupa e começar a se despir na casa de outra pessoa. A menina respondeu que esta agora é a sua casa, e quando chega em casa ela sempre coloca algo mais confortável. Chiavin não entendia de forma alguma o que a garota estava fazendo, como se ela não tivesse medo de que algo ruim pudesse acontecer. A menina respondeu que como chefe do departamento de informação da associação, ela poderia garantir que definitivamente nada irá acontecer. O prota ficou chocado ao saber que a menina era chefe do departamento da associação. Ela respondeu que realmente é a verdadeira chefe.
O cara percebe fortemente que os chefes de departamentos não moram em áreas pobres. A moça acenou com um maço de dinheiro na frente do rapaz perguntando se ele iria alugar o quarto para ela. O cara sabe que se ele não permitisse que a menina morasse nesse quarto, ela simplesmente não o deixaria em paz. A menina tinha outra coisa muito importante para falar. Ela perguntou ao cara se ele queria saber uma coisa, mas Chiave não expressou interesse em descobrir e a garota começou a falar que poderia torná-lo número 1. Mas disse que se ele não estiver interessado em ajudá-la então é só fingir que não ouviu nada. O protagonista imediatamente perguntou como ela sabia que era perigoso para ele se tornar o número 1 em qualquer atividade. A menina respondeu que pode descobrir sobre tudo se estabelecer uma meta. O garoto questionou se ela estava espionando ele. A menina respondeu que originalmente era do departamento de inteligência da associação, então seu trabalho era manter o controle de todos os objetos suspeitos. Ela perguntou ao rapaz se ele estava interessado em ajudá-la. Ele desabafou que ela descobriu sobre seu segredo apenas porque ele era muito desatencioso, mas ele é uma pessoa muito íntegra e ela não vai conseguir empurrá-lo. O jovem não queria discutir nada com ela. Menina se aproximou do rapaz e perguntou se ele queria que um segredo tão importante viesse à tona. Chiavin ficou furioso e imediatamente pediu para a menina parar de rodeios e dizer o que precisava dele. Ela explicou que só queria ficar rica e mais nada. O protagonista continuou parado no lugar. A menina explicou que após analisar as queixas e tormentos internos de Chiavin, ela pôde concluir que suas habilidades eram do 6º nível ou até superiores, apesar de nunca ter ouvido falar de alguém com um nível superior ao 6º. Ela poderia supor que o motivo pelo qual o cara não se atreve a se filiar à associação é justamente o medo que a associação o considere número 1, embora ela não saiba o princípio de suas escolhas. Desde que ele coopere, ela pode garantir que ele não terá que participar do teste para a associação. Dessa forma ele não terá que trabalhar duro por um centavo e se preocupar com o seu bem-estar. O protagonista ficou indignado porque a menina queria usar sua posição para ajudá-lo e eles não eram parentes ou mesmo amigos. Isso parecia estranho. Ela explicou que estava fazendo isso apenas pelo dinheiro. A associação garantiria um mínimo de 500 por mês para um funcionário autônomo dependendo do número de tarefas recebidas. Embora não houvesse limite máximo de salário, sua condição era muito simples. Ela planejava dividir os lucros ao meio. O protagonista perguntou se ela tinha medo que ele a denunciasse, e ela explicou que ele não faria isso a menos que quisesse partir novamente. Ela encontra talentos raros para a associação e se for necessário ela pode protegê-lo e também ajudar a ganhar dinheiro. De repente alguém bateu à porta. Chiavin percebeu que devia ser o proprietário e disse que sairia por um tempo para abrir a porta para ele e terminaria com a moça um pouco mais tarde. Abrindo a porta, uma jovem apareceu na frente do rapaz que se apresentou pelo nome de Wang Li. Ela queria alugar um quarto nesse apartamento. Chiavin ficou chocado com o quão bonita ela era. Wang explicou que o protagonista não respondeu a ela no formulário quando respondeu à sua oferta de aluguel, mas ela viu o endereço de seu anúncio e o encontrou. A menina imediatamente perguntou se havia incomodado o rapaz. Ele ficou constrangido e respondeu que ela não tinha como causar nenhum incômodo pois ele ainda estava procurando um inquilino. Ele só tinha que ir trabalhar de manhã e por isso não respondeu à mensagem dela no formulário. O protagonista permitiu que Wang entrasse dizendo que ela poderia dar uma olhada no quarto e pediu desculpas antecipadamente pelas condições que estavam. A garota agradeceu e entrou. Chiavin percebeu que isso era muito arriscado pois sem a publicação apagada ele teria chegado ao topo e se tornado número 1. Enquanto isso, Wang olhou em volta e pensou que o apartamento geralmente não era ruim e o preço lhe convinha. Ela perguntou ao jovem em qual quarto ela viveria. Mas de repente a chefe do departamento saiu da sala com uma camisola reveladora e perguntou quem estava aqui. Wang ficou um pouco chocada e explicou que tinha vindo aqui para alugar um quarto. A garota falou mentalmente que essa provavelmente seria a namorada do protagonista. A chefe se atirou nos braços da garota dizendo que ela era muito simpática e imediatamente explicou que também tinha se mudado hoje para o apartamento. Em seguida ela disse que seu nome era Lin Miao. Wang ficou feliz por ela não ser a namorada do protagonista e disse que a partir de agora eles viveriam todos juntos. Nesse momento o protagonista chamou as meninas e pediu que elas saíssem de lá. As garotas não entenderam o porquê, então de repente a parede se quebrou atrás delas. As meninas olharam em choque com a parede quebrada. Atrás apareceu uma silhueta de um homem.
As meninas ficaram com medo de que fosse um ataque terrorista. Depois um enorme homem valentão apareceu no buraco, dizendo que alguém de terceiro nível ousou desafiá-lo, mas ele deveria saber o seu lugar. O assaltante pediu que o homem não superestimasse suas capacidades. Miau imediatamente pegou um telefone com um scanner e apontou para o cara. O sistema o identificou como Lucas, que fazia parte do terceiro time, e seu nível de habilidade foi relacionado ao quinto. O bandido parece ser muito poderoso. Wang ficou chocada com o quinto nível do criminoso porque ela mesma possuía apenas o terceiro, então não tinha como lutar com ele. Lucas reagiu às palavras de Wang e perguntou se ela também era da Associação dos Heróis. Miao disse a Lucas que a associação enviaria ajuda em breve e pediu que ele não agisse de forma precipitada se ele não foi inteligente o suficiente. Miao acredita que os funcionários do Departamento de Informação já deviam ter tomado conhecimento desta explosão e provavelmente reportado aos membros da associação, então só precisa esperar até que o socorro chegue. Lucas se aproximou de Miao dizendo que ele era do terceiro esquadrão e que não fazia sentido ele ter medo da associação. Em resposta, a garota não deu importância ao fato de que ele pertence ao terceiro esquadrão porque uma vez ela pegou membros de sua gangue e eles eram tão estúpidos. Nesse momento a garota percebeu que este ataque era uma oportunidade muito boa para testar a capacidade de Xiaven. Ela se irritou com o cara porque ele estava de pé e fechando um buraco na parede com fita adesiva comum. O protagonista estava recolhendo as partes lascadas da parede, percebendo que sua capacidade mental logo começaria a surtir efeito. E ultimamente ele tem corrido muitos riscos, então ele deveria ser mais cuidadoso. Miao estava com raiva de seu proprietário porque havia um criminoso de nível 5 em seu apartamento e o garota não fez nada. Wang se pressionou em Miao e falou que ela estava muito assustada. O protagonista respondeu que não se importava com o confronto da associação porque ele era um entregador comum e não havia nenhum benefício para ele, mas explicou que pelo menos ele consertaria a parede. Miao puxou o cara pela gola da camisa e perguntou se ele não tinha aprendido na escola que com grandes habilidades vem grandes responsabilidades. O protagonista riu porque ele nem sequer tinha terminado o jardim de infância. Wang pediu para os caras pararem de discutir porque claramente não era um bom momento. Lucas estava muito irritado e propositalmente caminhou em direção aos caras. Wang ficou em pânico e Lucas correu em direção a elas sussurrando que eram escórias da associação. Miao infelizmente percebeu que não tinha tempo e nem para onde correr. Mas o protagonista apareceu na frente das meninas na velocidade da luz e bloqueou o golpe de Lucas. Miao abriu os olhos um momento e depois perguntou se Xiaven os havia salvado. Lucas olhou para o rapaz surpreso e disse que ele era o primeiro que poderia parar o golpe. O protagonista ficou mentalmente desapontado que vilões em todos os mundos dizem as mesmas frases. Eles já poderiam ter inventado algo original. Lucas só ficou inflamado ao perceber que o jovem era forte. Ele disse que deveria ser mais sério em seus ataques. O homem imediatamente se cobriu com uma camada de aço e explicou que essa era a única maneira de mostrar respeito. Lucas perguntou ao rapaz se ele sabia o que era o inferno. Xiaven respondeu sarcasticamente que sim, porque ele trabalhava lá como motoboy de 9 às 5 sem horas extras. Lucas ignorou isso e correu em direção ao cara, mas Xiaven habilmente se esquivou do ataque do valentão e disse que se ganhar o homem vai pagar pela reforma do seu apartamento. Caso contrário ele vai se meter em grandes problemas. Lucas gritou que se o cara não sobreviver então ele não precisará de mais de reparos. O protagonista estava ficando bravo e pediu para Lucas não falar com ele sobre partir. Porque ele não tem boas lembranças. O bandido tentou repetidamente atingir o cara, mas ele foi capaz de se esquivar habilmente de todos os ataques. Ele só se distraiu quando viu que seu sofá favorito estava rasgado e a geladeira estava danificada. Lucas disse que estava convencido da força do rapaz, mas o jovem estava apenas em pânico porque sua geladeira havia quebrado e agora não estava funcionando de forma alguma. Lucas ignorou tudo de novo e só mandou o cara ficar mais sério na batalha, senão ia acabar mal. Em seguida o homem correu para cima de Xiaven, mas foi o suficiente para que ele recebesse apenas um tapa na cara e saísse do apartamento rompendo o teto. Nesse momento o prota voou de volta para a geladeira em pânico dizendo que agora precisa cumprir um número incrível de pedidos para consertar tudo neste apartamento. Enquanto isso, Lucas parecia voar para fora da atmosfera de um golpe tão poderoso. E Xiaven estava sentado de joelhos junto à geladeira em pânico. As garotas que assistiam do lado ficaram chocadas com o jeito que o jovem lidou.
Ele fechou a geladeira e disse que todos os móveis pertenciam ao locador e só podia rezar que ele não aumentasse o aluguel ainda mais. Miau percebeu que o jovem realmente tem o dom da leitura da mente, e ela acha que este é definitivamente seu fio de ouro para a riqueza. As meninas ficaram espantadas com o fato de o cara ter derrotado Lucas do quinto nível com apenas um golpe. O homem que havia participado de um duelo com Lucas anteriormente finalmente acordou e perguntou quem estava na sua frente. O protagonista perguntou quando o homem acordou e ele explicou que havia desmaiado no início da luta. Miau agora estava preocupada porque ela focou tanto na luta que esqueceu que tinha chamado a associação, mas ela sabia que não podia deixar que eles soubessem a verdadeira habilidade de Xu Xiaven. Ela não sabia o que fazer. O prota perguntou: que a garota vai fazer quando o esquadrão da associação chegar? A garota disse que não tinha nada a ver com todo o estrago. O protagonista ficou bravo dizendo que desde que eles se conheceram os problemas dela têm caído sobre a cabeça dele, um após o outro. Wang assistiu a tudo de fora e percebeu que eles não queriam que ninguém soubesse sobre o que havia acontecido. A menina disse que poderia ajudar e começou a usar seus poderes. Wang fala que o Xiaven estava brigando com Lucas e estendeu o dedo até a cabeça do homem que estava inconsciente há algum tempo. Os caras assistiram a isso e Miao presumiu que a habilidade de Wang era apagar a memória. O protagonista percebeu que essa era uma maneira bastante confiável. O homem mudou repentinamente o rosto e disse que havia brigado com Lucas. A garota explicou que mudou as memórias do homem. Nesse momento Miao percebeu que a habilidade da menina era hipnose e isso era muito raro. Ela não entende porque Wang também não estava registrada na associação. A chefe do departamento achou estranho que a Wang decidiu alugar um apartamento com ela e Xiaven, porque hipnose e leitura da mente são habilidades muito raras e seus donos geralmente são os primeiros a se registrar na associação. Mas Xiaven e Wang não se registraram, mesmo que o nível de habilidade não seja suficiente para se tornar um membro oficial. Tais habilidades abrem muitas portas. Miao acredita que agora a vida deles juntos seria muito interessante. De repente alguém bateu à porta e perguntou se podia entrar. O protagonista olhou por trás do buraco na parede e viu várias pessoas. Ele perguntou quem era e a menina apresentou que eles eram membros da associação e pertenciam ao esquadrão de limpeza. Seu nome era Jin Shan e ela era a secretária do esquadrão de limpeza. Em seguida perguntou se eles poderiam entrar no apartamento. Xiaven ficou surpreso que o esquadrão veio tão rápido. O departamento de limpeza é responsável por limpar o campo de batalha e acalmar os conflitos entre as pessoas. Os trabalhadores imediatamente começaram a reconstruir o apartamento. Jin Shan se curvou levemente na frente de Miao cumprimentando sua chefe. A garota puxou o homem e explicou que este homem havia derrotado Lucas. Jin Shan perguntou um pouco incrédula como um homem com apenas o terceiro nível poderia derrotar Lucas que já tinha alcançado o quinto nível. Miao tentou convencer Jin Shan de que ela via tudo com seus próprios olhos, e o bandido derrotou Lucas quase sozinho porque foi ligeiramente ajudado por Xiaven. Miao apontou o dedo para o protagonista e Jin Shan aceitou a informação agradecendo a chefe. Jin avisou que informaria a associação sobre tudo. E depois de analisar a resposta dentro de 3 dias o protagonista deveria ser reembolsado. Jin Shan perguntou a Miao se o prota estava registrado na associação. A menina imediatamente respondeu que iria ajudá-lo a se registrar e agradeceu Jin por seu trabalho árduo. Jin Shan viu Lucas ser levado pelos médicos e havia um enorme inchaço em sua bochecha devido ao golpe. Ela pediu desculpas à protagonista pelo inconveniente e disse que se o cara precisasse de ajuda ele poderia ligar para o número especificado, mas Miao interrompeu sua subordinada dizendo que ela cuidaria de tudo sozinha. Jin Shan obedeceu à chefe. Depois disso, a garota chamou o protagonista para segui-la, mas ele encontrou Wang no caminho e perguntou se a moça ainda queria alugar o quarto depois de tudo o que aconteceu. A garota respondeu para o cara não se preocupar porque ela ainda alugaria um quarto. O protagonista disse que depois eles discutiam o aluguel e falou que tinha vergonha de tal coisa ter acontecido no primeiro dia de sua estadia. Nesse momento Wang foi para o quarto dela, e o protagonista voltou para o quarto de Maio. Perguntando o que ela queria discutir com ele, a menina explicou que eles não tinham terminado de falar antes de Wang chegar, então ela só queria registrá-lo na associação, e para isso ele só precisaria fornecer um documento de identidade.
Um cartão bancário para abrir uma conta e outras informações. Xiaven respondeu que ainda não tinha dado nenhum consentimento e pediu à garota que não falasse coisas por ele. A garota explicou que já havia dito a Jin Shan anteriormente que o registraria e ele ouviu tudo perfeitamente bem. Se nenhuma ação fosse tomada, a própria associação começaria a procurá-lo. Além disso, ela explica que Jin Shan é muito inteligente e ela definitivamente não acreditava que Lin tinha derrotado pessoalmente Lucas. O prota não queria se envolver com a associação porque era tudo muito problemático. Miao explicou que o cara tinha chance de sobreviver e se fosse inteligente o suficiente concordaria com a oferta dela para se juntar à associação. Ela pediu que ele não se recusasse porque poderia ter uma renda estável e é exatamente disso que ele precisa. A garota tentou usar seu charme para persuadi-lo, mas o cara imediatamente recuou, dizendo que ela era chefe do departamento de informação e que era melhor para ela não fazer insinuações adultas. A menina riu porque não achava que era tão fácil constranger um cara, mas estava apenas brincando. Miao disse que não iria colocá-lo em perigo, mas ela só queria ganhar dinheiro extra e pagar suas dívidas. Então ela pediu que ele não recusasse um lucro desses. A menina respondeu que ele poderia não dar uma resposta imediatamente, mas tinha até amanhã para tomar a decisão. O protagonista não sabia o que fazer e ele entendeu que as palavras de Miao faziam sentido, e por isso ele deveria pensar nelas. O cara pisou na aranha e notou estranhas ondas mágicas dela. O próximo correu para cima e o cara o esmagou com o primeiro caderno que encontrou, deixando um rastro verde do inseto no caderno. Xiaven ficou chateado por tantas aranhas terem aparecido ultimamente. Enquanto isso, um homem sofria um ataque de uma criminosa que enviou muitas aranhas contra o homem. Ele implorou para que ela o poupasse e até ofereceu todo o dinheiro que tinha, mas a moça pegou o cara pelo queixo e respondeu que não precisava do dinheiro dele. Ele perguntou o que ela precisava e a menina subiu em cima do rapaz dizendo que precisava fazer bebês. O homem estava com medo, então ela disse que ele seria inútil e não servia para nada. O homem pediu para continuar vivo e disse faria o que ela pedisse, mas nesse momento as aranhas já estavam infestando seu corpo, roendo lentamente até o espetinho. Parecia para a garota que o apartamento desse cara não era tão ruim e ela poderia ficar aqui por um tempo. A menina chamou todas as suas aranhas para ajudá-la a trocar de roupa. Havia um turbilhão de insetos ao seu redor, mas por enquanto ela decidiu deixar sua aparência anterior. Ela sabia que poderia assustar os homens com essa aparência e então eles não tinham gosto algum. A menina pediu às aranhas que lhe trouxessem algo para comer e as aranhas saíram correndo. Por fim o vilão pôde descansar um pouco mais leve. No dia seguinte, Miao leu as notícias que recentemente a cidade foi infestada por tarântulas russas e muitos moradores da cidade sofreram muito com elas. Há até casos de gente que não sobreviveu. Por isso o governo pediu aos cidadãos que tenham muito cuidado e fechem todas as janelas e portas. E se descobrisse que seu cidadão foi mordido, então ele deveria ir ao hospital. Caso contrário, poderia ter uma paralisia cardíaca em até 10 horas. O protagonista continuou a tentar consertar a parede. Perguntou para onde Miao estava olhando tão atentamente. A menina respondeu que as notícias sobre essas aranhas parecem muito estranhas para ela. Xiaven não achou essa novidade estranha e disse que era apenas um desastre causado por uma espécie tóxica. Em seguida ele questionou se Miao estava trabalhando hoje, porque ela ainda não tinha trocado de roupa. A menina respondeu que informou Jin Shan sobre o incidente de ontem e a associação descobriu que ela estava alugando uma casa com Xiaven. Então ela recebeu o dia de folga. Acontece que esses problemas trazem benefícios. Enquanto dizia que o trabalho deles realmente tinha muitas vantagens, ela imediatamente perguntou ao cara se ele havia considerado sua oferta ontem, principalmente se juntar à associação. A garota disse que faria de tudo para levá-lo até lá. De repente começaram a escutar gritos pedindo por ajuda. Eles não entenderam o que havia acontecido até que viram Wang correndo. Ela disse que havia muitas aranhas na sala e pediu que eles fizessem alguma coisa. Miao pediu à garota para não ter medo e disse que lidaria com todas elas, mas ela deixou claro que esse tipo de aranha era muito venenoso. Wang pulou no sofá e confiou completamente em Miao. A chefe chamou Xiaven e pediu que ele ajudasse a destruir todas as aranhas, mas o protagonista estava levemente paralisado e a garota presumiu que o cara tinha medo de aranhas. Miao acenou para ele dizendo que sozinha ela não conseguia lidar com tantos insetos.
Nesse momento o jovem pediu para a garota recuar um pouco. Ela ficou confusa, mas mesmo assim obedeceu, perguntando o que ele iria fazer. O jovem rapidamente criou uma chama em sua mão e com um toque ele a direcionou para as aranhas. O cara respirou fundo, dizendo que as aranhas são suas piores inimigas. Miau perguntou por que ele não disse que tinha magia de fogo. Ela duvidava se era possível possuir 3 habilidades ao mesmo tempo. E agora não entendia mais quem era esse homem. Xiaven riu e disse que a garota não conseguia ler mentes, ela apenas adivinhava. Miau imediatamente perdeu a paciência e pediu para ele não entrar em seus pensamentos. Em seguida ela tenta se forçar a parar de pensar. O protagonista olha para o telefone e diz que estava na hora de ir trabalhar. Ele tinha que entregar encomendas e falou às meninas que se elas não precisassem ir a lugar nenhum hoje, então poderiam limpar o apartamento. Miau responde que a associação tinha acabado de publicar a notícia da aranha. Então todos os restaurantes e outros estabelecimentos estavam fechados hoje. O protagonista não tinha para onde ir nem trabalhar. O cara ficou completamente chocado quando ouviu isso. A menina estendeu o celular e disse que ele mesmo poderia ler sobre o assunto. Xiaven xingou, dizendo que as aranhas eram as culpadas por tudo. Ele ficou chateado que pequenas aranhas tinham causado tanto caos. O jovem diz que nessa vida ele não queria ir de base por causa da picada de alguma aranha venenosa. Enquanto isso, a garota aranha espirrou e sentiu que alguém estava falando mal dela pelas costas, mas de repente outra garota invadiu seu apartamento quebrando o vidro. A menina imediatamente disse à aranha para largar sua arma porque ela tinha vindo aqui para prendê-la em nome da associação. Essa mulher era secretária do chefe da unidade de combate e pertencia ao nível 4. A garota aranha não esperava que alguém da associação rapidamente encontrasse sua localização. Ela perguntou se a secretária tinha certeza que queria que ela largasse a arma. A garota confirmou e a aranha respondeu que ela estava desarmada. Em seguida ela usou um truque e disse que suas armas eram seus filhos. A secretária avisou a vilã que se ela se recusasse a cooperar então seria aniquilada. Em seguida a moça fez alguns disparos, mas viu que a aranha se recuperou rapidamente. Ela foi ajudada na regeneração pelas próprias aranhas. Nesse momento a aranha avisou que era hora de parar de jogar porque ela estava pronta para mostrar sua habilidade real. Enquanto isso, Wang estava no meio da sala ao lado de Xiaven e não entendia por que a porta da sala estava caída. O protagonista explicou que muito provavelmente os parafusos da porta estavam soltos depois do que aconteceu ontem, mas ele disse que iria consertar mais tarde. Em seguida pediu a Miau para inspecionar seu quarto e ver se algo estava quebrado lá porque ele iria consertá-lo, mas a menina não ouviu porque estava no telefone dizendo que iria agora. Ela contou que a associação ligou para ela e pediu que ela viesse com urgência. O protagonista ficou surpreso porque antes ela havia dito que tinha recebido um dia de folga. A menina disse que daria um jeito de pagar os reparos e que conversariam sobre a noite. Wang notou que Miau parecia muito preocupada, o que significava que algo grave havia acontecido. Ele presumiu que provavelmente tinha algo a ver com o desastre da aranha, mas não tinha nada a ver com eles. Então ele sugeriu que Wang consertasse o buraco na parede perto da porta da frente o mais rápido possível. De repente ele notou uma aranha e imediatamente pediu à garota que tivesse cuidado. Wang pulou para ele assustada, e o garoto só ficou constrangido com a maciez de seus melões. Ele acalmou Wang dizendo que havia esmagado a aranha e então queria que eles consertassem rapidamente o buraco. Enquanto isso, um homem se aproximou de Miau na associação e disse que essa era uma informação fornecida pelo departamento de combate. Miau questiona sobre o estado atual da secretária. O rapaz explicou que Huan chegou a tempo e conseguiu salvar a secretária Feier, mas ela sofreu ferimentos graves e já foi levada ao hospital. Miau disse que a Izuna era apenas uma criminosa de nível 4 e ela não entendia por que Feier não conseguiu lidar. O rapaz explicou que ela escapou, mas foi gravemente ferida. Ele sugeriu que ela possivelmente hibernou em algum lugar, e disse que o departamento de combate já está procurando a Izuna. Miau entendeu tudo e disse que a inteligência da diretoria coletará informações sobre a Izuna o mais rápido possível e as transferirá para o diretor de combate. Garota entendeu que Feier era a melhor mestra do 4º nível e nunca havia perdido um único criminoso. E parecia estranho para ela que ela tivesse perdido para essa mulher-aranha. Na frente de Miau a porta do elevador se abriu e a mão de Jin Chan saiu. Ela ficou feliz em ver a chefe e Miau ficou feliz que a secretária estava aqui e disse que poderia ajudá-la com algo.
O terceiro dia de quarentena chegou, depois dos 2 dias de encerramento de todas as empresas da restauração estabelecidas. A associação foi pressionada e exigiu a abertura imediata das empresas, e agora todos estão vivendo normalmente. No entanto, o desastre com as aranhas foi piorando, mas isso não incomodou o protagonista e ele foi para seu trabalho habitual. De repente o jovem notou um passeio de aranha em sua motocicleta. Ele começou a ficar bravo dizendo que se eles não saíssem agora ele colocaria fogo em tudo aqui. Depois de um tempo, o protagonista já estava na porta de outro cliente. A porta foi aberta por um homem que estava ansioso por seu pedido. O cara ficou um pouco revoltado com essa visão. De repente veio uma notificação no telefone de que havia uma aranha na casa do cliente, mas o entregador estava bem feliz por ter recebido 4 estrelas. Depois tinha recebido 5 estrelas e ele não esperava que essas aranhas pudessem ajudá-lo a não se tornar o número 1, mas por algum motivo o cara estava animado, mesmo tendo um motivo tão grande para estar infeliz, até porque os eventos que aconteceram recentemente destruíram completamente sua vida ideal. Enquanto isso, aranhas ocupavam todo o espaço da cidade, trazendo desconforto até para os ratos do lixo local. A Izuna sentou-se perto das latas de lixo e xingou a associação. Ela estava com muita dor pelas feridas que recebeu em batalha e disse que nunca os perdoaria por isso. Mas estava feliz que seus amados bebês aranha estavam com ela. A Izuna percebeu que tinha que encontrar algum homem para conseguir energia suficiente. Enquanto isso, o protagonista ficou ao lado de sua moto elétrica e percebeu que este dispositivo já tinha quebrado completamente, o que significa que ele teria que gastar dinheiro para consertá-lo ou para comprar um novo. De repente a Izuna saiu do beco e houve uma pausa estranha entre eles. O cara vendo a Izuna tinha muito medo de uma aranha tão grande mesmo com o corpo humano. A mulher entendeu que Xiaven era muito magro mas estava tudo bem para ela. Em seguida a multidão correu para o prota, pedindo que ele agradasse. Em sua 26ª reencarnação, o protagonista era um monge de 24 anos. Em uma noite nada notável durante uma peregrinação à Índia em busca de manuscritos sagrados, ele abriu caminho através de uma aranha e logo foi amarrado por 7 mulheres-aranhas. O rapaz pediu para as mulheres entrarem no caminho certo, tornando-se paroquianos de um templo budista. Ele então tentou guiar as aranhas para o verdadeiro caminho, mas ainda não sabia o que estava enfrentando. Uma das mulheres perguntou ao monge: em quais escrituras é dito que ele pode brincar com elas? Porque todas as irmãs aranha têm excelente saúde e elas realmente queriam que o cara brincasse com elas. O monge Xiaven agradeceu às meninas pelo convite mas não se interessou por nada. No entanto uma delas se aproximou do monge e o informou que não poderiam deixá-lo ir de forma alguma, pois ele tinha que ajudá-los com algo. O protagonista não sucumbiu às seduções das irmãs aranhas mesmo que elas fossem muito assertivas. As meninas visitavam periodicamente o monge e ficaram surpresas que antes de rejeitar todas as coisas mundanas, inesperadamente descobriu-se que vários demônios e espíritos que habitam este mundo estão procurando pessoas que possam trabalhar com suas próprias mãos para ganhar uma chance de salvação. O protagonista, que era monge na época, tratou as meninas com muito respeito e informou que o tecido que ela havia pedido já estava pronto. As meninas ficaram muito felizes com isso, mas de repente um raio atingiu o monge, o que deixou todas as aranhas muito assustadas. O protagonista foi de base depois de tecer o tecido de seda mais bonito do mundo. Agora na sua vida atual, Xiaven ficou completamente chocado quando viu a aranha. A garota disse que o cara só pode se culpar por ter encontrado uma aranha tão charmosa em seu caminho. Ele imediatamente perguntou a Izuna se ela era culpada pelo desastre com as aranhas. E ela ficou indignada dizendo que isso não poderia ser um desastre. Em seguida falou que o cara teve muita sorte de conhecê-la porque ela está com muita fome. A garota pensou que o protagonista não parecia uma pessoa capaz de se defender e ele parecia muito magro, mas agora ela gostaria de um cara assim para jantar. O cara disse que não tinha nenhuma última palavra antes de partir porque ele iria continuar vivo. A Izuna pediu a Xiaven para não ser tão teimoso e explicou que seu veneno pode causar alucinações e o cara não sentirá nenhuma dor antes de ir. Em seguida a aranha correu em direção ao protagonista mas ele desapareceu de repente bem na frente dela. Ela olhou em volta e não entendeu onde ele estava, mas ele já estava atrás dela. A Izuna estendeu os braços e ele a agarrou e a jogou.
Em seguida bateu nela no chão várias vezes e ordenou que ela soltasse o fio o mais rápido possível. Ele soltou a menina e disse que ela podia ficar aí. A Izuna estava exausta depois de tantos golpes, mas o rapaz estava prestes a sair quando tropeçou em uma lata de refrigerante. Então lembrou-se perfeitamente de como as aranhas o forçavam a lidar com tecidos, e agora ele queria se vingar de pelo menos uma. De repente Lin viu tudo o que aconteceu e ligou para alguém dizendo que a Izuna havia sido derrotada. Depois de um tempo, o cara já estava em casa e finalmente Miao voltou do trabalho. Ela trabalhou para a associação por 2 dias inteiros e Wang imediatamente perguntou sobre isso. A garota disse que tinha acabado de ser informada da derrota de Aizuna, então voltou para casa. O protagonista começou a conversar mentalmente com Miao. Ele diz nos pensamentos que foi ele quem a derrotou. Miao ficou indignada por ele não ter contado nada a ela sobre isso antes, e ele respondeu que realmente não conseguia evitar. A moça disse que já havia registrado o rapaz na associação e agora estava dando uma taxa por ele derrotar Lucas. Ela explicou que Lin ficou com sua parte do salário e o valor total não era tão grande. Xiaven não queria pensar nisso e abriu o envelope. Assim que viu o dinheiro, ele orgulhosamente anunciou que estava se juntando à menina. Miao explicou que na próxima segunda-feira ele deveria ir com ela para a associação. Na manhã seguinte o rapaz acordou de um sonho doce e de repente notou um estranho caroço perto de seu corpo sob o cobertor. Ele levantou o cobertor e viu uma menina embaixo dele. A menina acordou e perguntou se já era manhã e perguntou por que Xiaven acordou tão cedo. O jovem ficou surpreso que a menina o conhecia e se dirigiu a ele pelo nome. Ela correu para os braços dele e disse que queria muito comer. O protagonista perguntou quem ela era e a garota ficou surpresa que o cara esqueceu dela tão rápido. Xiaven insistiu para que a menina voltasse para casa o mais rápido possível. Ele presume que aquela garota deveria ter superpoderes, mas a menina riu dizendo que o cara era muito ingênuo. Ele não entendia nada quem ela era e o que ela estava fazendo na casa dele. A menina se apresentou como Wang Yihan. O cara perguntou se ela era parente de Wang e de repente alguém bateu na porta. Wang entrou e ficou surpresa ao ver sua irmã ao lado de Xiaven. Ela começou a pensar que tinha acontecido algumas saliências aqui, mas o protagonista imediatamente começou a se desculpar dizendo que Wang tinha entendido tudo mal e que ele nem conhecia sua irmã. O cara ficou chocado que elas eram realmente irmã, ele nem achou elas parecidas. Wang disse à irmã que ela parecia muito boa e falou envergonhada que tenta alcançar a mesma beleza que ela por muito tempo. O protagonista perguntou o que Wang queria dizer sobre sua irmã. Ele não entendeu porque Wang disse que ela ainda estava longe da beleza de sua irmã. Wang explica que sua irmã é líder do clã deles. O jovem olhou para Yihan e não entendeu como ela poderia ser de primeira classe. Wang explicou que eles pertenciam ao clã Sucubus, e o súcubo do nível de sua irmã pode mudar sua aparência à vontade. O cara ficou um pouco atordoado quando ouviu falar sobre o súcubo. Súcubo originalmente se refere a demônios que aparecem nos sonhos dos homens usando certos meios para seduzi-los. Yihan fala que desde que sua irmã decidiu alugar um apartamento ela ajudaria a estabelecer um relacionamento com o proprietário. Em seguida ela se aproximou do protagonista e não entendeu por que ele não reagiu. Xiaven responde que não entendia como ela queria que ele reagisse. A menina perguntou se ele escondeu seria sentimentos porque Wang estava aqui. O protagonista respondeu que só achou estranho acordar com uma mulher desconhecida. Além disso ele fala que não gosta muito de melões grandes. Yihan ficou muito irritada com as palavras do jovem e sua irmã tentou acalmá-la. Xiaven fala que a moto dele quebrou e hoje ele teve que ir trabalhar cedo para consertar, então ele disse a Yihan que se ela tivesse aqui para visitar a irmã estava tudo bem, mas se não fosse por isso então não deveria ficar no seu caminho. Yihan ficou muito brava por usar seu feitiço e mesmo assim não ter dado certo com o protagonista, ela começa a fazer uma magia com as mãos e Wang pergunta o que ela estava pensando em fazer. A menina aplicou habilidades hipnóticas que é capaz de fazer uma pessoa se apaixonar 10 vezes mais. Nesse momento Xiaven sentiu algo estranho em suas costas e Wang percebeu que tudo acabaria. Ele se virou e não entendeu o que tinha sido feito e onde estava, mas viu à sua frente uma dúzia de mulheres atraentes que diziam que ele ficaria aqui para o resto da vida. Wang percebeu que se ele permanecesse nas alucinações criadas por sua irmã por muito tempo, ele poderia perder sua forma humana. O protagonista ficou surpreso que a hipnose pudesse ser desenvolvida a um nível tão alto.
Pareceu interessante porque depois de tantas reencarnações em universos diferentes esta é a primeira vez que ele entra em uma ilusão tão poderosa. Irhan ainda sentia que Xiaven era muito estranho. O cara levantou o dedo e disse que o trabalho dela era muito bom. A menina gritou para o rapaz não menosprezo-la, caso contrário ele pagaria por seu comportamento. A garota direcionou forças hipnóticas e ordenou que absorvessem o cara, pois no mundo de fantasia que ela criou a força de vontade de cada pessoa está gradualmente desmoronando e Han sabia que o cara estava alugando um quarto para sua irmã e só queria provocá-lo, mas ela não esperava que ele fosse assim, e agora ela mudou de ideia e quis deixá-lo aqui para sempre. O protagonista riu porque a menina queria quebrá-lo, mas o cara sabia que suas forças não poderiam ser quebradas. Ele usou um escudo e jogou fora todos aqueles que o incomodavam, e Han ficou completamente chocada quando viu isso. Xiaven disse à moça que se o fluxo do tempo em sua ilusão for diferente do mundo real mas ainda assim ele conseguir fazer suas entregas, então talvez ele a perdoaria, mas se ele não conseguir entregar a tempo, tudo vai acabar muito mal. A garota não sabia que entrega era essa que ele estava falando e perguntou se ele perdeu a cabeça, mas nesse momento o protagonista estava correndo em direção à garota e pedindo desculpas por bater nela. A menina não entendia por que o rapaz podia usar poderes em sua ilusão. Ela tinha cada vez mais perguntas sobre quem ele era. Xiaven agarrou a menina pelo pescoço e disse que ela poderia descobrir por si mesma. Ele poderia usar suas habilidades em um lugar onde era impossível. O rapaz perguntou se a menina acha que ele não é humano. E ele explicou que a hipnose pode ser rara nesse mundo, mas isso não significa que ele não saiba como reagir. Xiaven só pode ser hipnotizado se julgar necessário. A garota suspirou porque não esperava encontrar um monstro enquanto procurava Wang. Ela teme que a associação nem saiba da existência dele, caso contrário não teriam permitido que ele andasse pela cidade tão livremente e entregasse dezenas de pedidos por dia. Ela percebeu que se a associação soubesse disso eles teriam trancado o jovem e realizado os experimentos com eles. A menina recarregou seu arco hipnótico e estava pronta para atirar no cara novamente, mas ele riu porque ela decidiu fazer isso novamente. Então perguntou se ela não tinha medo de entrar em uma dupla ilusão e não conseguir sair de lá. A garota disse que é muito raro encontrar um monstro como ele, então ela quer testar o que é capaz. O cara disse que nem faria orçamento e levaria o golpe com calma. Han não entendia por que ele estava fazendo isso, mas ele explicou que ele só estava dando a ela uma chance de experimentá-lo porque ele também estava curioso sobre o que aconteceria com sua dupla ilusão. Porque esse nível de ilusões era bom o suficiente, o próximo nível seria ainda mais interessante. Menina ficou furiosa porque atirou nele gritando para que ele se ferrasse o mais rápido possível, mas a flecha da menina colidiu com o vidro na frente do cara. De volta ao mundo real, Han estava deitada no chão e Wang estava seriamente assustada. Miao saiu de seu quarto e perguntou o que eles estavam fazendo de manhã cedo, porque através da porta não consertada ela podia perfeitamente ouvir todos os sons da sala. Só agora ela viu uma menina no chão e Wang imediatamente explicou que era sua irmã, mas parece que ela perdeu a consciência. Wang disse que nunca tinha visto sua irmã desmaiar quando usa suas habilidades, então ela não sabia o que fazer. Agora o pulso estava normal, então de acordo com Miao ela só precisava se deitar e então tudo passaria. Depois ela perguntou por que essa garota estava no quarto do protagonista. Wang não soube explicar. Miao virou para Xiaven e perguntou o que estava acontecendo aqui e por que a garota havia desmaiado em seu quarto, mas ele não respondeu. Então a garota o chutou com toda a raiva e não entendeu o que havia de errado com o cara. Wang explicou que Xiaven agora está na ilusão de sua irmã, Miao. Finalmente começou a montar um quebra-cabeça. Quando viu Han pela primeira vez ela parecia familiar para ela. E agora ela percebe que a garota pertence ao clã Wang. Wang admitiu estranhamente que isso era verdade. Miao respondeu que neste caso ambas precisam vir à associação. Wang parecia não entender o porquê de tanta pressa para uma associação. Miao começou a ficar com raiva e perguntar a Wang se ela realmente não sabe de nada ou está apenas fingindo. Então ela disse que Han não é apenas a chefe do clã, mas também há rumores de que ela é uma dos 7 pecados capitais, ou seja, luxúria. Wang não entendia como isso poderia ser. Ela não acreditava que sua irmã poderia se juntar a uma organização tão sinistra. Miao disse que o departamento de inteligência nunca pega criminosos por engano e eles só querem convidar as irmãs para conversar.
E quando tudo estiver esclarecido eles vão deixá-las ir embora. Wang estava assustada porque no momento sua irmã estava inconsciente. Miao perguntou se poderia dar uma olhada nela. E Wang assentiu com a cabeça afirmativamente. Miao aplicou a leitura da mente no modo de vigilância. O modo de vigilância é um meio eficaz de interrogatório que pode penetrar no subconsciente de um oponente e descobrir seu segredo. No entanto, este é um dom muito raro e quanto mais profundo o criminoso se esconde, mais poder ele tem. A menos que haja um grande processo criminal, geralmente não é usado. Miao não entendeu como tal coisa poderia acontecer. Wang imediatamente perguntou o que tinha acontecido, mas a garota revelou que não conseguia ver nada e tudo permanecia escuro para ela. Nesse momento, Han se viu na sua dupla ilusão. Ela nem conseguia imaginar que sua ilusão de segundo nível era sem fundo. Ela começou a chamar Xiaven porque acreditava que ele deveria estar aqui também. Ela tentou puxá-lo. A garota achava que já sabia tudo sobre seu subconsciente em suas facetas, mas de repente sentiu uma dor aguda e viu à sua frente uma parede na qual havia uma estátua de pedra de um certo homem do alto. De repente os olhos das estátuas se iluminaram com uma luz vermelha e a menina ficou seriamente assustada. Era óbvio que ele estava aqui em sua ilusão, mas ela não entendia por que Xiaven parecia ser o mestre. Sua energia avassaladora estava sufocando a garota. Ela queria se afastar, mas a estátua estendeu a mão e perguntou se a menina queria saber quem ele era. A menina engoliu nervosamente a saliva e muitas telas apareceram ao redor das estátuas, mas de repente uma foto de uma guilhotina apareceu à sua frente, seguida de um raio. Todos os fins de Xiaven apareceram na frente dela, um por um. O protagonista disse que ele mesmo não sabia quem ele realmente era. A menina se virou e viu um cara bem ao lado dela. Ele disse que tudo o que sabe é que teve intermináveis reencarnações, mas não sabe como isso acontece. Ele perguntou a Han se ela estava interessada em saber por que ele estava controlando sua ilusão. De repente a menina fechou os olhos e disse que não sabia de nada. A menina sabia que a força desse cara era tão estranha que se ele lutasse com ela, ela definitivamente perderia. O protagonista riu que a garota de repente não tinha mais vontade de exterminá-lo, e ele entendeu que não era tola para lutar em tal situação sabendo que não tinha chance de vencer. Essa batalha simplesmente não faria sentido. O cara não entendeu por que havia uma estátua com sua imagem no segundo nível de ilusão. A menina ficou entediada e já queria voltar para casa o mais rápido possível. A menina começou a pensar que assim que saísse daqui ela venderia Xiaven para a associação, mas o protagonista quebrou os planos da garota ao falar que se ela saísse, ela não se lembraria de nada que aconteceu aqui. A menina explicou que isso só aconteceria se eles perdessem a cabeça neste lugar. Han disse que ela precisava sair dessa ilusão. Então começou a atacar todo o espaço, mas não entendeu por que nada funcionou. Xiaven perguntou se ela realmente não precisava da ajuda dele. A garota não podia acreditar que isso realmente aconteceu por causa do que ele disse logo no início. O cara balançou a perna e quebrou todo o espaço. Nesse momento eles começaram a ver Wang implorando através dos cacos para a irmã acordar e abrir os olhos. Xiaven disse que já poderia voltar. De repente o cara acordou e imediatamente perguntou a Miao por que ela tinha feito isso com ele. A menina explicou que não conseguia chegar até ele por isso usou outras medidas. O rapaz imediatamente disse que se o nariz estivesse quebrado, ele exigiria indenização. A menina ficou indignada porque ele pareceu que foi graças a ela que conseguiram sair da ilusão. Wang estava sentada ao lado de sua irmã e perguntou como ela estava se sentindo. Han se sentiu muito tonta e não entendeu o que aconteceu. Depois que eles entraram no segundo nível da ilusão ela não se lembrava de nada. Ela ficou envergonhada porque o prota estava agindo como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Miao se aproximou e disse que a garota devia segui-la até a associação. Han não entendeu por que ela teve que ir à associação com essa menina e perguntou quem ela era. Miao se apresentou por seu nome completo e disse que ela era a chefe do departamento de inteligência. Ela diz que suspeita que a garota esteja de alguma forma ligada a uma organização criminosa e que seria melhor se ela concordasse em cooperar até que as circunstâncias sejam esclarecidas. A garota não entendeu do que Miao estava falando, mas a chefe disse que assim que voltasse da associação elas continuariam a conversa. Han respondeu que
Estaria esperando seu retorno e disse que ela tinha capacidade de leitura mental. Então Miao não será capaz de descobrir todos os segredos. Miao ficou chocada ao saber que a garota já estava ciente de suas habilidades. Han disse a Wang que era hora delas irem. Mas Wang não queria ir embora e sua irmã ficou indignada porque ela estava desobedecendo suas ordens. Wang ficou imediatamente assustada e disse que não ousaria desobedecer a sua irmã. Han começou a ordenar que sua irmã a seguisse de forma mais agressiva. Então o protagonista entrou na discussão. Han ficou descontente e perguntou o que ele precisava. Xiaven explicou que a garota não havia pago o aluguel. Han respondeu que não tinha nada a ver e esses assuntos eram entre Wang e Xiaven. Ela fala que só veio buscar a irmã para casa e o resto não lhe interessa de forma alguma. Wang pediu desculpas ao prota e informou que quando lidar com assuntos familiares ela definitivamente voltaria para cá. As meninas o deixaram em seu apartamento. Miao perguntou a prota se ele também achava que essas irmãs eram muito estranhas, até porque o mais novo adora o mais velho, quase se ajoelha na frente dela, e esse comportamento não é bem como o da irmã. O cara de repente gritou de raiva e perguntou a Miao que horas eram. Eram 9:30, o que significa que o cara não tem tempo de consertar a moto de forma alguma. O protagonista se virou para Miao e disse que depois de sua aparição ele sempre se mete em problemas. A menina não entendia o que tinha a ver. Enquanto isso, Wang levou confiantemente sua irmã para o carro perto do qual os guarda-costas já estavam de pé. Todos estavam cumprimentando as meninas. Han ordenou que sua irmã entrasse mais rápido no carro. O protagonista estava assistindo tudo isso da varanda do apartamento. Miao veio por trás e achou incrível que a garota tímida fosse a segunda dama da família Wang. Em seguida a garota perguntou a Xiaven por que ele continua entregando encomendas se ele trabalha para a associação. O protagonista não sabia o que responder e de repente parecia que ele não precisava mais trabalhar no delivery. Enquanto isso, a babá arrumava o cabelo da garota e dizia que se ela não pentear o cabelo de manhã, ela não pode se casar. Mas Wang não queria se casar e contou à babá sobre isso. A mulher explicou que os avós da garota já tinham achado um bom noivo. Por isso não podia recusar. A menina não entendia por que estava sendo submetida a isso. A babá abraçou Wang com força dizendo que dever dela. De repente entraram na sala e perguntaram se a senhora estava pronta. Wang percebeu que o chefe do clã e os convidados já haviam chegado, então era hora de ir. O homem que acompanhava Wang percebeu seu estado deplorável. Ele informou a moça que a data do casamento já havia sido marcada e ela seria no final do mês. Ela ficou surpresa que isso aconteceria tão rapidamente. O homem informou a Wang que se não houvesse surpresas a data não seria alterada. A menina entendeu tudo. Ela entrou no salão de cerimônias e foi recebida de forma alegre. O homem que a acompanhava voltou a dizer que sempre existe a possibilidade de algo inesperado acontecer. O homem, sentado ao lado de Han, bateu palmas para chamar a atenção. Ele examinou Wang e disse que sua aparência era muito boa. A menina ficou lá completamente confuso. O representante da jovem família disse que só há um homem na família e que é preciso pensar nas gerações futuras. Ele veio aqui especificamente para ver Wang. Em seguida ele fala que está muito satisfeito com o que viu e está ansioso para o casamento de Wang. O representante da família Yang e Han se cumprimentaram. O homem expressou reciprocidade e Wang disse que iria descansar. Han a deixou ir. Em seguida disse ao representante para não prestar atenção nisso porque sua irmã não tem sido muito sociável. O representante ficou feliz que ela não era muito sociável e isso seria bom para sua família. Han fala que após o casamento eles discutiriam a cooperação de suas famílias. O representante respondeu que seu mestre estava ansioso por esse momento desde a infância até hoje. A verdade é que ninguém se importava com os sentimentos de Wang. Ao contrário de sua irmã, ela sempre foi apenas uma ferramenta para a família. Muitas gerações de seus familiares passaram exatamente pelo mesmo caminho, mas Wang não queria seguir por esse caminho. De repente o protagonista apareceu atrás da menina e disse que sua maquiagem estava fugindo junto com as lágrimas. Ela tocou seu rosto porque não acreditava que pudesse se espalhar, mas de repente se perguntou como Xiaven entrou aqui. O rapaz explicou que apenas entrou pelo portão principal. A garota ficou surpresa que ninguém sequer o deteve. E ele explicou que simplesmente se apresentou como um entregador e foi fácil entrar. A menina ficou em completo choque, mas percebeu que o cara não deveria ficar aqui porque se sua irmã descobrir sobre isso, tudo vai acabar muito mal.
Ela puxou a mão do rapaz e decidiu acompanhá-lo até o portão dos fundos. Wang pediu para ele ir embora e nunca mais viesse aqui procurá-la. O rapaz pediu que a menina explicasse o motivo de suas lágrimas e ela quis contar, mas ouviu um barulho no mato. Wang perguntou quem estava aqui, então o mordomo saiu e disse que tinha acabado de escoltar o gerente da família Aion e decidiu regar as flores no jardim. A menina ficou feliz por só ter encontrado Tio Zhu, mas o homem ficou constrangido ao ver Wang de mãos dadas com um estranho. Então o mordomo perguntou se era por causa desse cara que a garota não queria se casar. Em seguida apontou para as mãos entrelaçadas deles. A menina imediatamente puxou a palma da mão para trás e disse que o homem entendeu tudo errado e não havia nada entre eles. O mordomo percebeu que aquele cara na frente dele era um entregador, então ele imediatamente concluiu em sua cabeça que esta é uma trágica história de amor, onde uma menina nascida em uma família nobre se apaixonou por um pobre entregador, então ela pretende abrir mão de toda a riqueza de sua família por amor mútuo. No entanto, o mordomo disse que ela já havia encontrado um noivo rico para casar. Toda essa história que o mordomo criou em suas cabeças parecia muito comovente, mas Wang deixou claro que não tinha nada a ver e eles não eram um casal. Mas inesperadamente o protagonista pegou novamente a mão da menina e disse que o mordomo estava absolutamente certo, que eles eram realmente dois namorados. Em seguida Xiaven perguntou se o homem estava disposto a ajudá-los a ser feliz. Embora o mordomo tivesse feito um espetáculo tão trágico agora há pouco, ele disse que isso já é uma espécie de perversão e não os ajudariam a ficar juntos. Wang pediu ao homem para não ouvir o protagonista e disse que o jovem era apenas proprietário do apartamento que ela morava, e eles não tinham nenhum relacionamento amoroso. O mordomo respondeu que infelizmente a garota entrou no amor e ficou cega, então ele pediu para a menina dar um passo para trás que ele ajudaria a entender os verdadeiros sentimentos daquele menino. O homem estava se preparando para um ataque quando o protagonista falou que ele era só um entregador de comida, então nem valia a pena brigar com ele. O homem explicou que um entregador comum não conseguiria chegar até aqui. O rapaz admitiu que usou algum tipo de truque, mas não machucou ninguém. Ele só queria ver Wang. O mordomo pediu para o cara calar a boca e enviou a primeira carga de fogo em sua direção, mas depois de uma fração de segundo ele ficou chocado porque já não via mais Xiaven. O garoto realmente parecia muito rápido e ele não entendeu para onde o jovem tinha ido. Nesse momento o protagonista já estava atrás do homem e correu para cima dele por trás com velocidade rápida, colocando o velho no chão. O homem não entendeu quando o cara conseguiu se esquivar e fugir. Em seguida ele aplicou sua habilidade de magia de fogo novamente, mas o protagonista pediu que o homem o ouvisse. Ele disse que Wang chorou porque ninguém a escuta e nem dá atenção a ela. O protagonista perguntou de qual família o cara vinha e ele respondeu que não tinha família ou clã e estava sozinho nisso. Xiaven já está cansado de explicar ao homem que ele é um entregador comum, mas ele ainda não acredita nele. O homem ainda não quis ouvir o garoto e usou o quinto nível de magia. Uma chama furiosa apareceu. O protagonista percebeu que esse homem era muito estranho. E como o jovem não usava técnicas de alto nível há muito tempo, talvez ele quisesse testar. Xiaven pediu ao homem que não usasse técnicas tão fortes porque o jovem não tinha motivos para lutar contra ele. O mordomo ficou chocado que o rapaz conseguiu prever suas ações e presumiu que ele também tinha capacidade mental. Xiaven explicou que só consegue ouvir os pensamentos de outras pessoas e não é um médium. O homem ficou indignado com tal declaração. Ele não entendia se o cara parecia zombar dele por dizer que podia ouvir pensamentos, mas não era um médium. De repente o velho sentiu que algo estava errado e se virou para ver Wang atrás dele. A menina pediu desculpas, mas o homem já estava caído no chão. O protagonista falou que essa foi uma reviravolta muito inesperada. A menina explicou para o rapaz que tinha usado hipnose para fazer o tio desmaiar, e enquanto ele estivesse inconsciente o prota deve aproveitar a oportunidade para deixar a casa da família pelo portão dos fundos. Ela explicou que ele precisava ir direto e então ele encontraria uma saída. O protagonista questionou se ela não iria com ele. Wang respondeu que não poderia fazer isso porque iria se casar no próximo mês. Xiaven respondeu que poderia dar a ela o dinheiro para alugar um lugar por um mês. A menina disse que o rapaz poderia não devolver o dinheiro pois ela foi a primeira a romper o contrato. Xiaven pediu para a menina sair com ele o quanto antes, mas ela disse que ele não devia ajudá-la porque não eram ninguém um para o outro.
O protagonista, percebendo que não poderia convencê-la, então decidiu sair por conta própria, mas Miau pulou da árvore pedindo para Xiaven esperar. Wang não entendeu como a garota veio parar aqui, mas a garota imediatamente começou a brigar com o protagonista por ele desistir tão facilmente. Ela disse que o jovem a trouxe até aqui para simplesmente sair assim. Em seguida, Miau começou a ameaçar o rapaz dizendo que se ele não ajudasse a menina, ela denunciaria tudo à associação.